estamos aqui mais uma vez para falar a palavra de Deus. Amém. Queremos agradecer você pela oportunidade, mais uma, né, que vocês nos dão de chegar até essa casa, até seu lar. A gente não sabe o dia, a hora que você vai ver esse vídeo, mas o importante é que estamos aqui em prol de uma coisa: buscar salvação para nossas vidas e também levar salvação através de Jesus para as pessoas. Tá bom? Então nós estamos gratos por isso. Bom, vamos continuar nossas lições, né? Hoje nós estamos na lição de número 12. Na verdade não é hoje, tá, pessoal? Quando eu falo hoje é porque é o dia que a gente recapitula. Mas essa semana nós estamos estudando a lição de número 12, tá certo? E hoje a gente vai recapitular essa lição com vocês aqui, tá certo? E a gente vai falar hoje sobre Esther e Mordecai. A rainha Esther e o seu padrasto, seu tio, seu primo, né? Tutor. É uma mistura aí, um tutor, né? De Esther, que chamava-se Mordecai. E a fé deles? Vamos falar sobre esse assunto hoje. Antes da gente iniciar o estudo, eu gostaria de pedir você que feche seus olhos para a gente fazer uma breve oração. Pai querido, nós estamos mais uma vez aqui na Tua presença e queremos invocar neste momento o Teu Espírito Santo para que Ele nos guie durante esse estudo e que a nossa mente venha a ser aberta para compreender e o nosso coração para aceitar os Teus ensinamentos. Nos ajude, Pai, a praticar os ensinamentos de hoje. Ajude os internautas do outro lado para que eles também venham abrir a mente e o coração para a aceitação e que eles também comecem a praticar os Teus ensinamentos de hoje em diante. Nós te pedimos essa bênção, não nos nossos méritos, porque nós não temos mérito para isso, mas nos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Verso para memorizar. Nós vamos falar hoje de Isaías 49, a partir do verso 6. Tá? Esse é o texto base, o capítulo base do estudo dessa semana. E nós temos aqui o verso para memorizar, que ele está no 49, verso 6. Tá bom? A partir daí a gente inicia o nosso estudo. Deixa eu ler para você o verso para memorizar. Farei também com que vocês sejam uma luz para os gentios, para que vocês sejam a minha salvação, até os confins da terra. Olha só que coisa interessante. Isso aqui Deus está falando que vai fazer das pessoas, ou seja, dos seus discípulos, dos seus profetas, de um povo, para que eles sejam luz para os gentios, para que você seja minha salvação. Ou seja, essas pessoas serão a salvação. Por quê? Porque elas estarão de pé para levar a palavra de Deus a toda a terra, a todos os confins da terra. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, né, Paulo? Sim. Nesse contexto aí de Isaías, ele está falando de duas coisas, né? A primeira, o texto original, ele vai entrar no Messias, né? Então aí está falando de Jesus, o que é que Jesus faria com as pessoas, né? Jesus seria a luz para as pessoas, Jesus seria a guia, o caminho, né? E ao mesmo tempo também, em sentido figurado, ele está falando do povo, o que é que Deus estava disposto a fazer com o povo, fazer do povo luz que guiasse as pessoas da escuridão para a luz, né? Para a maravilhosa luz de Deus. E do mesmo jeito que Deus prometeu fazer isso com Jesus, que Jesus veio depois, né? Do mesmo jeito que Deus prometeu fazer isso com o povo de Israel, Ele também, a promessa prossegue com nós. Se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, seremos luz para as pessoas. Nós teremos a capacidade de tirar a gente da escuridão e colocar gente na maravilhosa luz de Deus, né? Levar salvação para essas pessoas. Outra coisa diferente que a gente acha, Paulo, é que a gente não vê falando dos judeus, né? Porque os judeus, eles já tinham costume, assim, eles já conheciam Deus. Sim. Né? Apesar de ter uns que saíam fora do caminho ali, né? Mas a gente vê a preocupação desse evangelho, né, que Isaías está escrevendo aqui, seria para os gentios, ou seja, para o resto da humanidade, pessoas que não conheciam, tem gente que ainda não conhece. Está na escuridão, né? Está na escuridão. Sim. Não é naqueles dias, mas ainda hoje, eu creio que ainda existem pessoas que não conhecem Cristo, que não conhecem Deus, conhecem sim, de falar o nome, né? Exato.
Porque conhecer Cristo, conhecer Deus é ter intimidade com Ele, fazer o que Ele ensina, não é isso? Mas tem muita gente que ainda nem ouviu falar sobre o nome de Deus antes. Sim. Eu acredito. Infelizmente. Só que nessas horas aí, Edmar, é onde o ser humano não consegue chegar, tem anjos indo, né? Porque eu vi o testemunho de uma mulher que um anjo apareceu para ela lá no Oriente, lá não sei se é China, Japão, Coreia, eu não sei, eu não lembro mais, mas ela disse que um anjo visitou ela, mandou ela procurar uma igreja, mandou ela ir lá nos Estados Unidos, procurar uma igreja, pedir tal livro, traduzir o livro para a língua dela e publicar o livro lá na língua dela para levar luz para as pessoas. Então, assim, aonde nós, seres humanos, não conseguimos chegar, Deus faz a obra. Aonde a gente vai, Ele não vai fazer a obra. Exato. Aí é a nossa parte. Aí Ele levantou nós para ser luz, né? Nós para ser o evangelista. Né? Esse versículo aqui de Isaías, né, ele é bem clássico, porque o que ele está dizendo aqui? Por exemplo, quando Jesus esteve na terra, ele falou para os discípulos assim: olha, vocês vão ficar aqui em Jerusalém, né? Aí depois vocês vão descer para Samaria, depois vocês vão para a Judéia, depois vocês vão para os confins da terra, né? Para os gentios, depois até os confins da terra. Então, quando Jesus veio, ele veio para o povo judeu. Ele nasceu no meio do povo judeu. Ele levou a mensagem para o judeu, é o seu povo que está ali. Infelizmente, a gente viu aqui na lição passada que quando Jesus olhava para o seu povo, ele falava assim: olha, mas que pequena fé. Depois ele falava: povo de dura serviço. Só que ele falou para o centurião, Geração incrédula. Ele falou para o centurião de Cafarnaum assim: olha, eu nunca vi fé igual essa. Para a mulher cananeia, a sua fé salvou. Fé te salvou. Então, veja só, Jesus encontrou fé nas pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Alguns sim, lógico, óbvio, né? Alguns ele encontrou sim, que era do povo de Deus, mas foi a minoria, foi tão pouco. Os próprios discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos e meio não tiveram aquela fé. Pedro teve que, depois que Jesus morre, né? Pedro abandonou tudo e falou: eu vou voltar para a minha pesca, né? Jesus aparece para ele na praia, né? A segunda pesca maravilhosa, isso aqui, naquele momento que Pedro foi convertido. Diz que ele veio para os seus e os seus os rejeitaram. Pedro ainda não tinha sido convertido, Pedro era convencido. Sim. Entendeu? Os discípulos, alguns deles eram incrédulos. Tomé era incrédulo mesmo. Você acha que era questão de Tomé? Fala assim: eu tenho que ver para que se eu tocar na mão. Imagina um camarada desse, você tem um camarada como assessor da igreja, você tem ele como diretor missionário da igreja. Era esse que Jesus tinha. Mas ele quis trabalhar com isso. Só que ele falou assim: olha, depois, isso daí a questão vai adiante. E quando Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo vem, e os discípulos passam 10 dias orando, né? Durante esses 10 dias eles entenderam qual era a missão. Aí eles saíram. Então hoje, o mundo gentil, hoje, os gentios, né? Nós fazemos parte desse povo gentil, quer dizer, nós somos adotados, né? Do sangue judeu. Mas o que? A mensagem chegou aqui porque eles não esmoreceram. Mas se continua daquele jeito ali, não tem ainda não. Entende? Então isso é importante. Então, o mérito é do Espírito, né? Mérito é do Espírito Santo, porque, olha, não tem margem, por exemplo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, não tem nada que segura ela para trabalhar, não tem nada que segura. Nada. Esse é um livro que eu estou lendo, né? Ouso Pedir Mais, e eu vou dizer um negócio para você. É um livro assim que ele mostra a situação da igreja, por que a igreja está assim. Ele fala, rasga claramente assim, com todas as letras. Falta do Espírito Santo de Deus. Se tem falta do Espírito Santo de Deus, porque está faltando comunhão. Se falta comunhão, não tem como o Espírito Santo atuar. Se o Espírito Santo não atuar, só vai mal pior. Porque se a obra, se o Espírito não atua, o coração está atuando. Não tem como. E a própria pessoa que ela escreve, dando testemunho da sua própria vida, né? Ela fala assim que o tempo que ela passou sem o Espírito Santo foi um tempo totalmente perdido. E as experiências que essa pessoa conta, olha, e eu vou dizer uma coisa para você, é extraordinário aquele livro, é extraordinário. Eu acho que a igreja hoje deveria todos ler aquele livro, porque a mente da igreja vai mudar em todas as áreas, tanto da missão,
no relacionamento, entendeu? Em todas as áreas. E de manhã a gente vê que vira uma bagunça onde não há invoco do Espírito Santo. Sim. Onde não há invoco do Espírito Santo, vira uma bagunça. Sempre A gente vê essa bagunça É fora. porque cada um quer ser guiado pelo seu próprio entendimento. né? Aonde não tem Espírito, como o irmão Edmar está falando, vem a discórdia, A vem a desunião. desunião, Sim. né? Desunido a gente não faz nada. É. Muito menos para ganhar. Eu penso assim que enquanto a igreja, o povo que se diz cristão, não voltar a se buscar o Espírito Santo, vai ficar pedalando e não sai do lugar. Só que Deus diz que a misericórdia tem limite. Né? Então, uma hora, ele joga para fora quem não quer E busca quem quer. e pega a peneira e só fica na peneira quem quer. Quem quer, né? Quem está buscando. Né? É aí que entra o ponto, né? Tem pessoas que falam assim, mas Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus de todos. Ele é um Deus de todos. E Ele é Deus de... verdade. assim, Ele é para todos, mas nem todos querem Ele. Exato. Né? Sim. É que nem Jesus, Jesus trouxe a salvação para todos, Ele trouxe a salvação para todos, mas só será salvo aquele que aceitar a salvação que Ele trouxe. Exato. Irmão João, a gente entra na rua, você se vê escrito assim nos para-choques do carro, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, tá certo. Só que ele esquece a segunda parte do versículo. Deus é justo. Só que ninguém quer a justiça de Deus, quer a fidelidade. Deus é fiel, Deus tem que me honrar. Né? Olha, ele tem que me honrar, ele determina, Senhor, eu quero isso. Então, isso é testar a fidelidade de Deus. Na cirurgia da lâmpada. Eu costumo dizer que cada vez que isso aí que você disse, Não, senhor, você deixa daí, eu quero é isso aqui. eu costumo dizer, ele está se colocando no lugar de Deus e Deus no lugar dele. Né? Legal. Ele que quer governar Deus e Deus não Deus governar ele. Ele quer o poder. Não só, está né? aceitando Agora- o que Deus quer, é só poder. Agora, Edmar, a gente vê uma correlação aqui com Paulo, né? Quer dizer, Deus pegou Paulo, levou para salvar os gentios lá em Éfeso, né? Agora Deus faz a mesma coisa com Esther. Exatamente. Usa Esther para salvar o seu povo lá no meio dos... A história de Esther ela é emocionante, ela é empolgante. E a história de Esther, a gente vê aqui a presença de Deus, apesar de que No livro não citar o nome. não cita o nome de Sim, Deus. sim. Não. E sabe qual é a impressão que dá? É que quem escreveu o livro de Esther foram um dos profissionais do Império Medo-Persa, o pessoal profissional da escrita. Então talvez um cronista, Aham, talvez um jornalista aham. do reino, ele viu as cenas, ou o Mordecai pediu para ele relatar e escreveu. Então assim, Como ele não conhecia Deus. quando eu leio Esther, dá a impressão de ler um relato de um jornalista que não crê em Deus, relatando as obras que o povo de Deus está fazendo. Paulo, é como se fosse assim, ó, veja aqui, alguém te fala assim, olha, você conhece fulano de tal? Demais na conta, pois é. Sabe aquele irmãozinho assim? Pois é. Você vê que ele deu uma casa para ele? Sério? Deu uma casa para mobiliar, o camarada estava na rua. Nossa, que legal, abençoado. Aí você vai para a igreja. Aí você está lá na igreja e alguém vai contar a história. Só que ele não fala o nome. Sim. Aí está contando a história e você fala assim, foi um fulano de tal, sei quem é. Exato. O livro de Esther é da mesma forma. Exato. Não precisa de falar. Quando você olha nas entrelinhas do livro, a história, os acontecimentos, você fala assim, não tem como se não for Deus. Não, e outra, o que a gente aprende com isso? Mesmo o cara não dando crédito a Deus, não citando o nome de Deus no livro de Esther, pela fidelidade do relato, Deus usou ele. Exatamente. Então o que acontece? O que a gente aprende com isso? Que toda vez que eu sou fiel em tudo que eu faço, Deus tem condição de me usar. Quando eu deixo de ser fiel em qualquer coisa, Deus não tem condição de me usar. Então Deus trabalha com o quê? Com fidelidade. Por que Deus usou o relato de Lucas? Lucas sabia que estava escrevendo a Bíblia? Não sabia, meu amigo. Não sabia. Ele disse que fez uma pesquisa para um cara chamado Teófilo e mandou a carta para ele. Mas Deus pegou a fidelidade dele Se tornou um livro e canonizou. Então, assim, esse princípio na Bíblia a gente vê, inclusive, no livro de Esther. A gente vê alguém escrevendo que não crê em Deus, mas foi fiel no relato. Ele foi fiel, categórico, não desviou. Aí, quando ele fez a obra dele, Deus falou, por ser fiel ali, não ter mentira, não ter nada, eu vou usar esse relato aí. Eu acho lindo esse livro de Esther. Interessante, você já notou, por exemplo, interessante que eu descobri aqui da história essa semana?
foi que o seguinte, quando Daniel chegou na corte babilônica, assim, ó, de cara, ele já se declarou. Ele e os amigos dele. Olha, a gente não vai fazer isso, não, né? Olha, nós vamos comer isso aqui, nós vamos... E orava, ele chegou e disse, olha, nós somos cristãos, pronto, acabou. E Esther e Mordecai, eles seguraram muito, né? Tanto é que quando soltam o edito, né? Soltam o edito da morte para matar todos os judeus, o rei não sabia que Esther era judia. Não sabia. Somente na reunião que ela revela. Exatamente, quando ela entra, depois quando Mordecai fala, olha, foi para esse momento que Deus colocou lá. Então você fala o seguinte, faça, ela falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, você sabia que quando Esther entra na presença do rei para interceder pelo povo, ela morreria. Se se o rei não estendesse o cetro, ela morreria. Isso sabe o que é o mais importante? É que Esther diz assim, olha, eu vou para a presença dele. Eu vou interceder pelo povo. Só que acontece assim, se eu obedecer, ela seria a primeira a morrer. Mas como ela entendeu a importância, porque ali não era a vida dela que estava em jogo, ali estava a vida do povo. E outra, e do Messias. Exatamente. E do Messias. E assim, você vê que o cara ele não relata Deus, ele não põe Deus no relato ali e tudo mais, mas a gente percebe que Esther, ela entendeu o que estava em jogo. Ela entendeu que não eram vidas só humanas que estavam em jogo. Era o futuro da humanidade. Era o futuro da humanidade. Ela entendeu. Então, como ela entendeu? O que ela falou bem assim? Olha, para essa missão eu preciso de poder. Para essa missão eu preciso da ação de Deus. Então, o que você vai fazer, tio? Já que o Senhor me pôs contra a parede, eu ponho o Senhor contra a parede também. Reúne todo mundo que o Senhor encontrar em jejum de 3 dias. Até os animais. 3 dias em jejum, sem comer, pano de saco, sem comer nem beber, 3 dias e 3 noites, vocês vão jejuar e orar por mim, e eu vou à presença do rei, se perecer. Só que toda vez que você luta com as armas de Deus na guerra contra o mal, não tem como sair derrotado, não tem como, né? Agora, se ela bate no peito, deixa comigo. Eu vou usar a minha influência. Eu sou bonita, vou pôr meu melhor vestido, vou passar minha melhor maquiagem. Fui escolhida entre todas as outras. Eu sou cheirosa, vou pôr meu melhor perfume. Eu vou usar do perfume que o rei se encantou por mim. E quando eu chegar na presença dele, ele sentir meu aroma, meu amigo, não vai ter como. Ele vai, né? Ficar enfeitiçado por mim. Deixa isso que eu resolvo. Se ela fizesse isso, o diabo passava a rasteira na hora. Tem um texto aqui, eu não tô buscando o texto, não estou lembrando, mas diz que eles não amaram a própria vida. Sim. É em Hebreus, né? Lá no Hebreus 11. Aí dá isso. Não amaram, ela usou isso. Que aí dá a gente perceber que apesar de a fé dela estiver lá embaixo, o Monte ele suspendeu, né? Deu o sopro da chama para suspender o Espírito Santo de Esther. Quando chega no momento de dizer que não amaram a sua própria vida, não é por causa dele não, porque estava cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estivesse ali, Esther tinha combatido? Nunca. Tinha não. Então ela estava cheia do Espírito Santo, aí ela se fortaleceu com as palavras de Mordecai, suspendeu ela. Mordecai também foi usado pelo Espírito Santo. Ele sempre esteve ali presente. Se ele não tivesse firme, tivesse que ver Esther, O mérito é de Deus. E até porque, Rodrigo, se a gente pegar o que aconteceu, o relato em si mesmo, quando você vai lá para Esdras, ou Neemias, ou é Esdras ou é Neemias, a gente vê o relato dos primeiros que voltaram da Babilônia. Os primeiros. Quem estava entre esses primeiros? Mordecai. Olha o nome dele lá. Ele voltou da Babilônia. Ele saiu da Babilônia, voltou para Jerusalém para ajudar a reconstruir Jerusalém. Só que no meio do caminho, eu não sei o que aconteceu, ele voltou. A impressão que eu fico é o seguinte: não era para ele ter voltado para a Babilônia, era para ele estar lá ajudando os irmãos dele a reconstruir Jerusalém. E quando ele volta para a Babilônia, ele começa a caçar encrenca ainda. Você vê que quando fala assim que ele não se curvava diante do cara, o relato ali, eu vi um erudito explicando que o relato não está dizendo que era para ele adorar o cara. Era o mesmo que quando Batseba chegou na presença do rei Davi, o que ela fez?
ela se prostrou. Então, esse se curvar é respeito. Eu respeito a sua autoridade. Isso significa que Mordecai era um cara insubordinado e difícil de lidar, de dura personalidade. Então, assim, ele não se curvou diante da presença da autoridade. Tanto que as escrituras não relatam essa atitude de Mordecai. Exato. Então, assim, olha só, ele não se curva diante não respeita o cara, o Haman, que era a autoridade. O Haman percebe e começa a caçar encrenca com ele, a travar um embate contra ele, contra Mordecai, pessoalmente. E a impressão, isso é a minha impressão do texto, é que se Haman quisesse resolver com Mordecai estava enrolado. Entendeu? Porque a posição dele era mais alta, né? Não, e outra, Deus, tipo assim, você caçou, você arca com as consequências, você caçou essa encrenca, se vira com o teu erro aí, meu amigo. Ou eu posso livrar para você de outro jeito, de alguma maneira assim mais tranquila, mas já que você foi caçar essa confusão, se vira, porque nem aí era para você estar, era para você estar lá ajudando seus irmãos a reconstruir Jerusalém. Como Mordecai fez o que fez, só que quando é que Deus entra em ação? Quando o diabo toma posição, entendeu? Porque ali já não era mais Haman. Era pessoalmente mais agora, né? Porque o diabo tomou posição. Ele se aproveitou do sentimento de Haman, ali de vingança, né? Queria se vingar de Mordecai. E o que ele fez? Não, você não vai exterminar só Mordecai, não. Você vai exterminar o povo judeu inteiro. Aí o diabo entra. Quando o diabo entra, Deus também entra do outro lado. Entendeu? Essa é a impressão que me dá desse texto. Não era Mordecai estava caçando uma encrenca ali, não era para ele estar ali, ele está caçando uma encrenca, mas como o diabo assumiu a dianteira, Deus do outro lado também assume a dianteira e ele honra Mordecai, honra Esther e livra o povo todo, inclusive a descendência do Messias. Você sabe o que ele pode ver isso aí? Que se tornou uma batalha cósmica agora, Sim, meu amigo. Agora já não é mais tipo a senhora. Não é Mordecai e Haman. Isso aqui está dentro do reinado de Assuero, aqui. Não é. Ali, nos bastidores era Deus e o inimigo. Exatamente. A luta estava ali para decidir o futuro da humanidade. Exatamente. Para decidir o seu futuro. O Exato. seu está ainda hoje. E assim, e embora Haman ele tivesse um lugar que não era para ele estar, ali onde ele está, parece que ele reconhece o erro e ele decide ser fiel ali. Você entendeu? Ele decide ser fiel. Ou seja, o que eu aprendo com isso? É que quando você foge da vontade de Deus, você se coloca em caminhos perigosos. Mas mesmo assim, se você se entregar para Deus e clamar por misericórdia, Deus vai te usar onde você está. Deus usa você aonde você está. E outra, essa é a regra. Deus usa também cada pessoa. Por exemplo, qual é a minha facilidade, por exemplo? Deus pode usar na missão a minha facilidade. Sim. No caso de Esther, o que foi? Beleza. A beleza de Esther. A Bíblia diz que Esther sobressaiu sobre todas as moças. Todas elas. Sim. E olha que Esther cai como rainha de paraquedas, porque quando você começa a ler a história, por que Vasti sai? O rei bebe? Por nada, né? O rei bebe, fica lá bêbado, depois você está vendo, tá os amigos dele lá, ele chama Vasti para dançar. Só que não é dançar. Aí, no momento eu comento, eu falo que a Vasti tinha que dançar quase que nua, ela tinha que mostrar. Aí ela falou, mas jamais eu vou fazer isso, eu vou me submeter aos caprichos do rei. Bêbado, né? Bêbado, olha o tanque de gente que está aí, eu vou ter que ir quase nua, né? Eu acho que a Bíblia está até aqui fazendo um jogo de palavra, né? Nua, Tá dando porque respeito ali. aonde ela ia chegar, naquele momento é o decreto, mas você não é mais rainha, acabou. E isso deve cair de paraquedas. E a gente não sabe o que aconteceu com ela. Porém, ela perdeu o reinado, mas não perdeu a dignidade. Exato. E aí, o que acontece? Nesse momento, Deus também pode ter dado a recompensa para ela, um sossego, alguma coisa, né? Porque a dignidade ela não perdeu. Sincera, né? Exato. E aí, o que acontece? Quando a gente vê essa história aí de Mordecai, Haman, né? A gente percebe que Deus se antecipa para salvar o seu povo. Então, no quesito de salvação, Deus sempre está à frente. Sempre. Ele nunca teve surpresa. Nunca teve surpresa, né?
Lá no Jardim do Éden, a impressão do relato é que Deus foi apanhado de surpresa, que ele pergunta a Adão, onde estás, né? A gente pensa, poxa, Deus foi traído pelas costas, se fosse surpreendido, mas de jeito nenhum. É uma pergunta teológica essa pergunta. Ela é tão profunda, teológica muito grande quando você fala de estados. Sim, com significado, né? É igual a transgressão de Lúcifer lá no céu, né? Pensa que Deus foi traído por ele. Pensou que Deus não sabia o que ele estava tramando dentro do seu coração. Ele A sabe. mesma coisa aconteceu Ele no usou meu de coração. misericórdia. Ele usou só sua misericórdia para não fundar o cara na hora. Exato. Então, assim, a gente vê que em quesito de salvação, Deus se antecipa o tempo todo. Por exemplo, ali no caso de Esther, Deus sabia que o diabo ia tomar a dianteira no reino de Assuero para querer exterminar o povo judeu. O que ele fez? Ele começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar antes. Olha, igual você falou aí da história, irmão Marco também, da rainha Vasti. Foi Deus trabalhando ali para que ela pudesse sair. Isso é importante, Paulo, porque Mordecai, ele usa uma passagem aqui e fala assim, Esther, foi para esse momento que Deus te colocou lá. Exatamente. Então, veja só, então as coisas estavam sendo planejadas por Deus, só que acontece o seguinte, veja, Deus planeja, mas chega a hora de executar. Nós, nos dias em que nós estamos vivendo, tudo é expresso, você já viu? Tudo é rápido. Você sabe, isso é estratégia do maligno. Sim. Estratégia do maligno, porque tudo tem que ser rápido. Aí você fica esperando a resposta de Deus e fala, não, você não vai responder não. Nossa, eu ligo ali, ó, meia hora a pizza está aqui. Micro-ondas com 30 O camarada está do outro lado do mundo, em 3 segundos eu mando um dinheiro para ele, o dinheiro já está na conta dele, já pode pegar e gastar o que ele quiser. Agora eu vou ficar esperando a resposta de Deus até quando? Até quando? Você entendeu? Porque então a estratégia do maligno. O mundo está caminhando para as coisas rápidas, tudo assim, ó. Daqui uns dias você vai ligar o teu fogão, o clique no celular. Exatamente. Você está aqui na igreja, você vai assim, eu vou ligar no microfone para esquentar minha O comida. 5G. Pronto, já está lá. Minha comida, vou chegar, a comida já está aqui. Daqui um dia não, irmão. Isso aí que você está falando do celular, acender fogão, acender lâmpada, já existe. O problema é que não todas as pessoas vão lançar isso. É nata da sociedade. Mas já tem, né? Você vê, né? Mas daqui um dia você chama o seu carro. Você está lá e fala, não, eu vim para um lugar aqui, está chovendo, então vou trazer meu carro, controla ele com o celular e leva embora. Então, assim, nós estamos nessa era e assim, tem as suas vantagens e comodidades e coisa boa, mas como você disse, o diabo também se aproveita disso. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, atento para todas as coisas debaixo do sol. Deus trabalha desse jeito. Deus trabalha assim, com tempo para tudo. É tempo de te responder, tempo de ficar calado para você, tempo de te ensinar lição, tempo de disciplinar, tempo para tudo, né? E a gente a nossa sociedade modelou a nossa mente para não aceitar essas coisas, né? A gente quer para ontem. Tanto é que o pregador hoje, ousado, ele pega Deus pelo colarinho num púlpito lá. Deus tem que me ouvir, ele vai te ouvir, ele é obrigado a fazer. Ele prometeu. Determina. Cadê sua fé? Determina. Quem somos nós para determinar o que Deus vai fazer? Eu determino. Eu quero isso, é isso aqui. Deus aparece, né? Deus aparece com ações. Dizer, eu vou profetizar. Quem sou eu para profetizar? A Bíblia nos ensina isso desde o começo. Deus aparece com ações no meio do seu povo, com clamor. Sim. Com clamor. Com obediência, com oração, Sim. com relacionamento. Não é botando Deus contra a parede, não. Não é assim. Não é assim. Então, a gente vê que Deus está um passo à frente de salvação. O que você aprende com isso aí, meu amigo? Você nasceu, tomou consciência de si, né? E hoje você descobriu que você é um pecador. Eu tomara que você já tenha descoberto isso. Se você ainda não descobriu, pode bater o joelho no chão que Jesus vai abrir seus olhos e mostrar que você é um pecador, cheio de tendências erradas, cheio de caráter errado, manias erradas. Eu não sei quais são os seus erros e pode ser dos mais variados possíveis, né? Só que você acha que está pegando Deus de surpresa com esses erros? Deus está a 1 milhão de anos-luz na sua frente que esse quesito de salvação. Ele trouxe você à existência sabendo desses pecados que você tinha, sabendo dessas tendências que você ia ter. Ele sabia disso. Então já existe provisão de salvação para você em Cristo Jesus.
Cristo Jesus é capaz de regenerar você e criar em você uma outra natureza, né? Então que isso fique claro para nós. O céu não reuniu uma reunião extraordinária depois da queda do homem. Olha, rápido, reunião aqui, vamos resolver o problema, o negócio aqui rápido. Igual a gente faz, entendeu? Quando você não planeja, acontece algo, né? Tipo, você não planejou nada, você planejou, vê o vendaval, destrói sua casa, arranca o telhado. Tem que resolver agora, né? Você é rápido, o que nós vamos fazer? Plano B. Não, Deus deixa plano B. Primeiro ele fez o seguinte, vamos criar o homem? Vamos. Então, vamos criar primeiro o plano da salvação. Sim. E aí? Vamos criar o homem. E se cair? Ele é um ser livre. E agora? O que nós vamos fazer? Não, deixa comigo. Jesus, ele adianta, né? Sim. Deixa comigo, estarei pronto, se porventura houver, então a gente vai, estarei lá para salvar o mundo. Então, tudo já estava pronto. Tudo já estava. E a Bíblia fala assim, ó, vindo a plenitude dos tempos. Ou Deus seja, só age na na plenitude do tempo. Na hora certa, né? Na hora certa. Não tem. Às vezes a gente fala assim, você já viu? Que às vezes a gente fala assim, ó, ufa, mas foi por pouco, nossa, mas Deus, olha, Deus foi me na jornada certa, mas é que ele é a essência de Deus, meu amigo. A essência dele é essa. Ó, irmão Dimar, você falou uma coisa sobre a plenitude dos tempos. Tem pessoas que oram a vida inteira pedindo a Deus algo, ou muitas vezes a conversão de um filho, de um marido, de uma irmã, morre Não vê. e não vê a conversão. No dia que ele estiver no céu, ele vai ver aquela pessoa ali e ele vai ficar surpreso. Você me fez lembrar de algo, irmão. Vai ficar surpreso e falar, ué, mas como? Eu não lembro, não. Você já fez Sempre fez lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? Paulo estava lá segurando. Paulo estava sendo exército. Paulo era um dos assassinos, porque ele concordava. Né? Olha, você sabe qual era o maior desejo de Estevão? Ver Paulo convertido. Ah, sim. Porque, deixa eu te falar, Estevão, ele sabia do potencial que tinha Paulo, ele sabia, só que ele não viu. A irmã Watts, ela comenta sobre isso aqui, ela fala assim que quando Estevão abriu os olhos na glória, quem que ele vai ver? Paulo. Ele vai ver Paulo, daí ele vai pensar, nossa, então Paulo converteu depois Paulo converteu, ele não viu. Então tem muita coisa que Deus age. Ele não sabia quem poderia se converter, mas ele sabia que procedendo daquela maneira alguém ia converter. E a oração que ele fez quando está sendo... Perdoa, esse povo não sabe o que é. Amigo, eu sei que a Bíblia, amigo, para você que está do outro lado, nós temos desafios nessa terra. E como o irmão Edmar falou, as coisas estão acontecendo assim, ó. Infelizmente, são poucas pessoas que estão observando isso, principalmente cristãos. Estão observando isso, que Jesus está às portas mesmo, entendeu? E cada dia que passa mais perto ainda. Mas existem situações, e a Bíblia nos apresenta várias situações, que vale a pena ser fiel, vale a pena ter esperança, vale a pena acreditar. A Bíblia é cheia de histórias assim, entende? Muitas pessoas olham para a história de Moisés, quando Deus fala que ele não vai entrar na terra prometida, e acham assim, nossa, ele perdeu muito, ele ganhou. Por que não está Moisés? Meu amigo, Moisés saiu dessa terra de sofrimento para o melhor e muito melhor que a gente não consegue nem imaginar. Como é que o homem desse perde? Não tem como perder. Então vale a pena ser fiel. Não importa a situação que a gente esteja passando, as calúnias que as pessoas levantam contra você, entende? Te chamando de bobo porque você sai com a Bíblia debaixo do braço para adorar a Deus. Entende? Então isso aí vale a pena. Fecha os ouvidos, fecha os olhos para esse tipo de coisa e segue em frente fiel. Mas tem que ser fiel. Porque não faz em conta, não vai fazer diferença. Interessante outro ponto aqui que a gente acha na história aqui de Esther, é o seguinte, por exemplo, Esther, ela não se declarou que era judia por um bom tempo, ela manteve assim fixa. A pedido de Mordecai, inclusive. Mas você sabe o que acontece? Quando Amã ele lança o decreto, ele fala assim, olha, existe aí um povo que a lei deles é diferente da nossa. A lei deles é outra lei. Então, pessoal, e outra, a lei deles vai contra. Deixa eu te dizer, não era um problema Esther, ela se omitiu, ela não omitiu, ela simplesmente se resguardou, não é por um tempo. Mas nesse momento agora, se ela continua se resguardando e fosse aceitar, quer dizer que ela perderia a sua essência de estar ali, ou também com o propósito que Deus tinha para ela ali. Acho que ela perderia a proteção. Sabe o que eu vi o pastor? Quando tinha a proteção de Deus, era uma das primeiras semanas. Hoje eu vi o pastor Tavares ele falando, ele disse assim, olha,
Você já viu que tem jovem, por exemplo, você entra numa universidade, por exemplo, ele fica ali calado, ele não diz quem ele é. Ele não diz. Fica ali calado, entra no meio do povo, mas é que um belo dia tem uma festa regada a álcool, lá na faculdade, sei lá, uma comemoração do aniversário. Aí ele convida o meio do fulano, ele fala, não, eu não vou. Ah, mas por que você não vai? Porque essa não é minha prática. Se ele continua e fala, não, eu vou. Aí ele deixou de ser. Você está me entendendo? Então veja que no momento certo, Esther, ela se pronuncia. No momento certo, ela aparece. No momento certo, ela vai. Então, isso aqui é uma lição para a gente. Por exemplo, no meio que nós estamos inseridos, sei lá, seja na escola, no trabalho, na família, na comunidade, não sei onde, não sei. Como é que a gente age? Sim. Como é que você age? Por exemplo, você pega a Bíblia e vai lá no teu vizinho todo dia e prega e fala, Desse jeito é fácil. Eu me lembro de uma coisa, eu me lembro aqui de algo importante que aconteceu uma vez. O irmão Bernardo, ele vinha do Veracruz para cá de ônibus, ele frequentava a gente do Veracruz de ônibus. E estava vindo ele e um outro irmão também lá nesse dia. E ele entrou dentro do ônibus, entrou lotado, sabe? Entrou no serviço, lotado, segurando o predador. E entrou um camarada dentro do ônibus com a Bíblia e começou a pregar. E pregava, e o cara gritava. Aí o irmão que estava lá com o irmão Bernardo perguntou para ele, irmão Bernardo, o que você acha disso aí? Ele falou assim, eu estou achando muito salgado. Muito sal, né? Olha, a Bíblia diz que nós somos sal da terra. Só que a gente precisa saber. Porque se você come uma comida sem sal, é ruim. Se você come uma comida salgada, lhe faz mal, incomoda você. Então a gente precisa saber dosar. Então o sal, ele é justamente... O sal é para fazer o sabor do alimento aparecer. É um paladar melhor. Tá me entendendo? Então o Esther, ela ficou calada, ele chegou e falou assim, é o seguinte, tu tá errado, olha, não sei por que você tem que fazer isso, olha, muda aí, eu não posso trabalhar no sábado. Não, ela não fez isso não, ela ficou quieta na dela, deixa eles, eu tô aqui. Embora o caráter falava, só que na hora, Paulo, na hora que ela teve que dar ela deu as caras. Agora é a hora, então... Ou seja, tem tempo para tudo, né? Exato. Mas o que a gente aprende com isso aí? É que, embora eu não precise sair por aí forçando as pessoas, né, e tudo mais, eu preciso dar testemunho do meu caráter transformado. Sem dúvida. Por quê? Porque a rainha Esther, por que ela foi escolhida? A Bíblia fala por que ela foi escolhida. O chefe dos eunucos se afeiçoou a ela com uma afeição. O que acontece? O que eu imagino? Ele escolheu os dogmas dela. Paulo. Essa mulher não é só bonita, ela também é inteligente. Exato. Essa menina, ela não só quer aqui, não, ela tem um caráter, ela tem algo diferente, essa pessoa, a Bíblia diz que depois que o rei ficou com ela, dormiu com ela, e ela seguiu todos os conselhos do eunuco, o rei também se afeiçoou a ela, entendeu? Então o que o rei viu nela de diferente? Ele já tinha dormido com 1 milhão de meninas, né, ali, mas ele olhou para ela e falou assim, cara, essa é diferente, que caráter, que conversa, que palavreado, que pensamentos, que menina nobre, não precisa ficar com nenhum mais, achei a rainha, essa é a minha rainha. Então assim, se o meu caráter não for transformado, não tem como as pessoas verem isso em mim. Esther calada, o testemunho dela falava por si mesmo, só que a gente aprende uma coisa. Existe a hora de calar, existe a hora do testemunho se eu falar por você, mas existe a hora de você abrir a boca e soltar quem é você. Fazendo uma aplicação para os nossos dias, nós estamos vivendo em um momento que é hora de testemunhar. Tem gente que precisa ouvir a mensagem? Tem, mas elas vão chegar até você e você vai até elas para pregar, entendeu? O resto você vai pregar com o seu testemunho, mas vai chegar um momento que o Espírito Santo vai tocar em você. Levanta, agora é hora de pregar. É hora de. Você está sendo preparado para esse momento. Aí ele vai falar as palavras de Mordecai, né? É para esse momento que eu estou te falando. Levanta e vai pregar, porque você recebeu um som especial. Eu acredito que no alto clamor, Paulo, no alto clamor, essa prática vai ser colocada. Sim. Vai ser colocada, porque a Bíblia diz que os vossos filhos profetizarão, os velhos terão visões, as pessoas irão pregar. Sim. Os milagres, curas vão acontecer, né? O ligado Então, dos apóstolos. né? Sim. E aí, Edmar, o que a gente aprende? Se eu fico tentando mostrar pelas minhas obras
que eu sou um cristão, ao invés de pelo caráter transformado, isso significa que eu não estou tendo relacionamento íntimo com Deus. E aí eu não estou deixando Deus me modelar, Deus me transformar, e eu fico querendo enfiar o evangelho goela abaixo no meu vizinho, no meu colega de serviço, em quem convive comigo, em quem pega o ônibus junto comigo. Eu fico tentando enfiar o evangelho goela abaixo nele, ao invés de pedir transformação por Jesus. Qual é o problema? É que no momento do alto clamor, que o Espírito Santo estiver descendo como chuva serôdia, com chuva forte, torrente, você não está preparado. Entendeu? Porque você gastou suas energias fingindo, ao invés de gastar suas energias tentando ser transformado. Então, esse momento que a gente vive é o momento de transformação. Faz um exame de coração, examina o seu coração, examine os seus pensamentos, examine-se a si mesmo, e você vai encontrar tanta bagaceira, tanta sujeira e miséria, que não tem outro jeito a não ser você se ajoelhar aos pés de Jesus e clamar por transformação. E outra coisa, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, Paulo. Entendeu? E eu acredito que já aconteceu com todo cristão. A questão do relacionamento com Deus. Quando você está mantendo um bom relacionamento com Deus diariamente, parece que as coisas deslancham, assim, sabe? Você lê a Bíblia todos os dias, você ora todos os dias, você trata o vizinho bem, você trata o menino bem, a esposa bem. E aí você chega num ponto e fala, não, eu já estou cheio do Espírito Santo, aí eu vou começar a desleixar. Você vai perceber que você vai começar a ter preguiça de estudar, de orar, vai começar a tratar as pessoas mal. Por isso que a gente tem que estar fazendo, verificações periódicas na nossa vida cristã. Porque você vai perceber que as coisas vão começar a desandar, entende? O seu tempo com Deus não tem mais, entende? Oração fraca, uma oração assim, vazia. E quando isso acontece, o que toma conta? Amargura. Porque motivo para ser amargo, todos nós temos ali. Dá uma olhada só, todos nós têm. Agora imagina se Esther fosse amarga. O rei dormiria com ela, e quando ele terminava, puxa, essa mulher me sobrecarregou, me encheu de problema, tô fora dela. E se você notar, você vê que Esther era órfã de pai e mãe justamente porque o império ia matar eles. O império, provavelmente, ou o Império Babilônico, ou o Império persa. Então, assim, ela morreu pelas mãos, dos seus algozes. E então essas coisas acontecem na vida do cristão, viu? Você se sente vazio, você se sente com preguiça de estudar essas coisas. Então é a hora de você parar, voltar. Você parou o relacionamento, é hora de você parar e voltar pro relacionamento de novo. E as coisas vai, Essa é a nossa luta, né, meu Tomás? Essa é a nossa luta. A nossa luta tem que ser para estar diante de Jesus. Para de lutar contra o pecado. Para de lutar contra a sua natureza ruim. Para de lutar contra essas coisas. Passe a lutar para estar na presença de Jesus, porque Ele vai modelar você. Ele vai fazer de você uma pessoa. A história de Davi ensina muito para a gente. Ensina muito. Davi, você vê que Davi, quando ele chega no campo de batalha e ele vê Golias lá insultando como Israel, ele não falou assim, mas qual foi o pensamento dele? Primeiro pensamento dele. Quem é esse incircunciso que está insultando o povo de Deus? Ele está insultando o próprio Deus. Ele precisa falar assim, esquece da coisa, eu vou até esse cara. Não, ele falou assim, olha, eu vou para a luta. Só que até ele pensar, será que eu vou conseguir vencer? Com as minhas próprias forças? Não. Quando ele chega diante do gigante, ele fala assim, olha, você vem a mim com espada, escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E era só o que ele tinha. Acabou. Era só o que ele tinha. Paulo, eu me lembro de história aqui, só para terminar. Essa era feita, diz que o pessoal estava no lugar, e Moody, que foi um grande pregador, e ele estava no hotel com o camarada. Os dois estavam no hotel lá, e eles estavam fazendo um evangelho na cidade. Aí o Moody falou assim, olha, nós já estamos atrasados, vai começar agora, vai na frente que eu estou indo. Vai na frente que eu estou indo. Aí ele pegou, entrou no quarto e começou a orar, pedindo o Espírito Santo. E esse rapaz que saiu, voltou para ver uma coisa e escutou ele orando. Pediu o Espírito Santo, pediu o Espírito Santo, pedindo. Ele pegou e foi embora, foi para a igreja. Chegou na igreja, está atrasado. E o dirigente perguntou, olha, mas cadê o Moody? Ele não chega para pregar. Ele falou assim, olha, ele vai vir, espera só um pouquinho, vai. Porque ele sabia onde ele estava buscando a fonte.
E ele sabia onde que ele estava buscando a base. A base era o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo ele não iria para a igreja. Ele falou, pede o povo para cantar. Pede para cantar que daqui a pouco ele chega. Ele tinha certeza, porque eu conhecia que era muito. Pode falar grande pregador, meu amigo. Arrastou multidões, entendeu? Então isso daí, então veja só, quando você se coloca nas mãos de Deus, quando o Espírito Santo age na vida, não tem margem. Não tem margem, não tem como. O Espírito Santo ele vai nem volta. E aí qual vai ser a guerra do diabo? Para não deixar você ir na presença de Deus. Eu volto a repetir as palavras do ouço e pedir mais. Rapaz, ali é experiência de experiência. Coisa que você vê, quando começa a contar a história, você fala, não vai ser possível. Quando ele te relata o final da história, até a pessoa fica surpresa, ela fala, como que aconteceu? Como que isso aconteceu? Não tem como. Ele conta a história de construir igreja. Igreja pequenininha, o povo fala, eles ganham milhões, 15 milhões de dólares para construir igreja, construir uma igreja. Aí a pessoa fala assim, da onde que veio o dinheiro? Aí ele falou assim, veio da oração. Porque Deus move, mas ele só move através da oração. Você sabe, Verdade. Bom, pessoal, obrigado por mais essa experiência com Deus que nós tivemos hoje, tá? Queremos agradecer você, agradecer primeiramente Deus por essa oportunidade e depois você, tá? Porque você nos deu essa oportunidade de estarmos aqui juntos, tá bom? E a gente pede você, te convida, tá? No próximo sábado, você já está aqui conosco às 8 horas da manhã, tá? Tem mais lição pra gente. E agora eu vou pedir o Getúlio que termina o coração pra gente finalizar, tá bom? Nós somos gratos por esse momento que passamos juntos aqui reunidos, com nossos irmãos do outro lado aí, né? Do YouTube. E somos gratos pelo alimento que foi distribuído aqui entre nós. Ouvimos e aprendemos cada vez mais uns com os outros. E agradecemos pelo Espírito Santo permanecer conosco, nos dando orientação e abrindo nossa mente, nossos olhos para enxergar o melhor para o povo e para nós também. Amém. Nos abençoe e perdoe os pecados de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.